Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando de uma maneira muito especial. Quero mais uma vez abençoar você com uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem do coração de Deus ao teu coração. Desta vez eu quero compartilhar com você Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: não se deixe escarnecer, ou seja, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Quero compartilhar com você uma mensagem que tem como tema: não seja conivente e complacente com o pecado. E aprendemos que o pecado faz o homem errar o alvo estabelecido por Deus através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma maneira que faz o homem chegar ao céu e encontrar-se com Deus. Mas o pecado faz o homem se sentir cego, o homem perder a direção, o alvo estabelecido por Deus para esse propósito. E o alvo estabelecido por Deus para o homem, para a humanidade, é Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz para nos trazer a salvação e a vida eterna. Não seja conivente e complacente com o pecado. Conivente é aquela pessoa que não faz nada para evitar o pecado, aquela pessoa que não faz nada para impedir o pecado e se prevenir do pecado. Complacente é aquela pessoa que se torna generosa, benevolente, faz a vontade do pecado. Eu quero compartilhar com você essa mensagem, o primeiro tópico, que diz que o pecado suscita, promove a morte. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando Adão pecou, na verdade, esse casal veio a pecar, entrou a morte no mundo. E por consequência da morte, em consequência do pecado, o homem então veio a morrer, tanto a morte física como a morte espiritual. Hoje nós vimos pessoas jovens, adolescentes, homens, mulheres, pais, mães, pessoas que estão hoje escravas, algemadas do pecado, estão na sarjeta, estão algemados, subjugados pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição. A Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Na verdade, nós estamos vivendo uma época de inversão de valores. Nós estamos vivendo uma época em que o homem está se distanciando de Deus a cada vez mais e caminhando a passos largos para o inferno. Mas encontramos também um versículo bastante conhecido, que é Romanos capítulo 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que palavra abençoada. Quando vemos que o salário do pecado é a morte, vemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto o homem está se entregando, está algemado, acorrentado, subjugado pelo pecado e que está caminhando para o inferno, para a morte eterna, uma eternidade distante de Deus, quando o homem então se volta para Deus, para o sacrifício de Jesus Cristo, para a salvação em Jesus, então ele tem de Deus a vida eterna. Está aqui Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas também vimos nessa mensagem que quem vive no pecado pertence ao diabo. É uma situação bastante lamentável e triste ao mesmo tempo, quando sabemos que muitos estão hoje sob domínio do pecado, estando sobre o domínio, sobre o jugo, preso pelo pecado. Isso mostra então de que ele não pertence a Deus, mas pertence ao diabo. Está aqui, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que diz
Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quem peca pertence ao diabo. Quem peca é filho do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo pecou desde o princípio, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Outro ponto importante que eu quero compartilhar com você é que quem zomba de Deus será eliminado. Olha só que coisa triste, terrível para aquelas pessoas que zombam de Deus. Foi o versículo que eu li aqui na abertura dessa mensagem, quando nós vimos que não se deixe escarnecer, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Por esses dias nós tivemos conhecimento e várias pessoas falando sobre a posição do Banco Santander de poder patrocinar um museu com figuras, imagens que afronta e agride os princípios e os valores da religião cristã, dos cristãos, dos evangélicos, e ali cenas e imagens que mostrava claramente a pedofilia e a zoofilia. Nós vimos ali a agressão real, uma afronta real a Deus. E eu quero aqui dizer que Deus está muito indignado, está triste, está irado com a atitude e comportamento dos homens nesta terra. Se por menos Deus enviou anjos para destruir Sodoma e Gomorra pelas atitudes, pelas obras pecaminosas do pecado do homem, então imagina nos nossos dias de hoje o que podemos esperar, não é verdade? O que podemos presenciar, o que pode vir então acontecer diante de um fato, de uma verdade, de que o homem está se afastando de Deus, cometendo pecados horrendos, tenebrosos, agredindo ao Senhor, afrontando a Deus. E eu quero aqui dizer que a nossa Carta Magna, a Constituição, nos dá o direito, ali no artigo 5º, do inciso 6 e o inciso 8, e ali diz o seguinte: ninguém será privado do direito por motivos de crença e religiosa. Ninguém pode ser inviolado pela liberdade e consciência de crença. Está na nossa Carta Magna essa liberdade, mas o Código Penal, no artigo 208, diz o seguinte: vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto, livros litúrgicos, tantos objetos da Igreja Católica, como os objetos também que aderem, de gênero, as pessoas que estão escravas do diabo, do pecado, estão ali então vivendo uma situação de levar a família, a humanidade a se afastarem de Deus, a transgredir ao Senhor. Cabe a nós, cabe à Igreja do Senhor a se posicionar, a ter uma atitude de não se dobrar, de não ser subjugado, de não ser algemado, acorrentado por essas ideologias, por essas filosofias que agridem ao Senhor e que afronta Deus, e que Deus está irado e, por consequência disso, pode trazer um grande mal sobre esta terra. Mas, sobretudo, Deus guardará os seus, Deus guardará a sua igreja. Por isso, quem zomba de Deus será eliminado. Quem zomba de Deus será condenado. Quem zomba de Deus, diz aqui Isaías, capítulo 29 e 20, será o fim cruel. O zombador desaparecerá
e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Isaías capítulo 29, versículo 20. Se você não quer ser condenado, eliminado, desaparecer, se você não quer ser levado ao inferno, viver a morte eterna distante de Deus, então mude o seu comportamento. Não seja submisso ao pecado, não seja conivente, complacente com o pecado. Você que, mesmo que não é um evangélico, um cristão, mas está tendo esse comportamento, esse pensamento, essas atitudes, você com certeza estará sendo julgado, estará sendo levado a sofrer o juízo, a sentença de Deus. Desaparecerá, será eliminado. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus que está falando aqui. Mas também quero compartilhar com você nessa mensagem com outro tópico que diz: com a proliferação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha, isso nós já temos visto, isso já está acontecendo à nossa volta, já está acontecendo no mundo, na sociedade, principalmente no Brasil, uma violência extrema, assustadora, cruel. Estamos vivendo num mundo, no Brasil, tenebroso, cruel, onde as pessoas, pela proliferação, o aumento da iniquidade, perdeu o amor, ou seja, fez o amor esfriar. Claro que a gente não perde o amor não acaba, mas ele se esfria, diz a palavra de Deus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. Outro ponto importante desta mensagem é: o desinteresse por Deus motiva sentimentos perversos. É por isso que nós estamos vendo aí o homem tirando a vida do outro, maltratando os pais, as mães, os filhos, cada um tendo um comportamento, atitude de machucar, de ferir, de humilhar, de maltratar e até tirar a própria vida. É o desinteresse de Deus motiva os sentimentos perversos. Está aqui na palavra de Deus, aqui está dizendo: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceram, diz aqui o texto da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer ainda que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, 21, 32, seguindo esta mensagem, diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantes também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza e recebendo de si mesmo o castigo, a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza,
maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecerão o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha aí, então tanto aquelas que praticam como aquelas que são coniventes, consentem com essa prática de pecado, então receberão, conhecerão o juízo, a sentença de Deus. E para terminar essa mensagem, que já está extensa, eu quero terminar com o último tópico que diz: a atitude que pode ou não levar à condenação. Que atitude é essa? Eu quero fechar com esse versículo. Vai depender de você. Vai depender da sua atitude, da sua escolha, a sua decisão, se você vai ser condenado ou vai ser absolvido, se vai ser condenado ou não vai ser condenado. João capítulo 3:18 diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Daí, não tem outra saída, não tem outro caminho, não tem como buscar outro meio. Se você não crê em Jesus, se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, por certo você já está condenado. Se você aceitar Jesus, entregar sua vida a Ele, se arrepender dos seus pecados, então você será livre da condenação. Você será retirado de uma condenação e colocado diante de uma oportunidade de encontrar-se com Deus, de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar com esta palavra. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória.